Ao longo desses dias, nós estamos vendo nosso Senhor Jesus Cristo atuando como um taumaturgo, ou seja, um fazedor de milagres. Milagres visíveis, milagres físicos, que encantava a multidão, milagres que devolvia a dignidade ao paralítico, ao leproso, milagres que devolvia a paz aos endemoniados, aos apóstolos, ao verem o mar envolto, atormentado por uma grande tempestade. Milagres, milagres e milagres. Porém, hoje nosso Senhor, nesse capítulo 9 do Evangelho de Mateus, vai nos apresentar o milagre dos milagres. Ele curou um paralítico. Não, ele perdoou os pecados. O grande milagre de nosso Senhor não foi curar o paralítico, foi perdoar os pecados e as blasfêmias e as omissões desse paralítico. E vejam que no texto santo, algumas coisas chamam a nossa atenção e iluminam a nossa consciência nessa noite de hoje. Primeiro, nosso Senhor, entrando em um barco, vai para o outro lado da margem e chega na sua cidade. E lá apresentam a Jesus um paralítico, deitado em uma cama. O que comove Jesus não é a fé do paralítico, mas a fé que os homens tinham ao carregar. Talvez, aqui no texto santo, esse homem paralítico estivesse desenganado da vida, talvez sem esperança, talvez não confiasse em Deus, não sabemos. O certo, como dado escriturístico, admirou com a fé dos transeuntes que carregavam o homem paralítico. É a fé dos homens que comove a Jesus. Esses homens confiam em mim. Esses homens verdadeiramente depositam a confiança em mim. Se assim não fosse, não trariam até aqui o paralítico. E aqui nosso Senhor como que vai chocar aqueles homens. Vai colocá-los em uma situação de prova, porque o Senhor aqui, Ele não vai, de modo algum, curar fisicamente logo o paralítico. Nosso Senhor nunca gostou de show. Nosso Senhor nunca gostou de chamar atenção. Nosso Deus sempre foi discreto, sempre tranquilo. Nosso Deus sempre fino, elegante. E aqui nosso Senhor sabia que aqueles homens tinham fé que Ele iria fazer aquele paralítico andar. Mas nosso Senhor aqui queria catequizá-los, simplesmente dizendo: não importa a cura do corpo,
se a alma está adoentada. Não importa a cura física, se o espírito está debilitado, se o espírito está doente. E é impressionante porque muitas vezes nós nos damos conta das doenças físicas que nós temos e combatemos e procuramos um médico e fazemos exames, mas raramente as pessoas se dão conta que estão doentes no espírito. Doenças espirituais que existem e que maculam, doenças espirituais que também devem ser descobertas através de exames, não tomografia, nem radiografia, nem eletrocardiograma, mas um pequeno exame de consciência à luz da palavra, dos mandamentos e uma boa confissão. Tem gente que é doente espiritualmente e, não sendo de forma alguma cruel, muitos vivem pela vida claudicando. Quer ver uma doença, meu irmão, muito comum nos dias de hoje? Uma doença espiritual, a assídia, que eu combato tanto, que é a preguiça para tratar com as coisas de Deus. Tem gente, no tempo normal é claro, que consegue passar uma noite toda sentado numa cadeira na porta, mesmo sabendo que na igreja está tendo missa, ou o texto dos homens, ou o apostolado da oração, é incapaz de ir na igreja rezar. Quer sentir a brisa suave do sereno, mas não quer sentir no coração a brisa suave da calmaria divina. É o exame de consciência que vai detectar se estamos doentes. E eu venho fazendo nesse tempo de pandemia, sempre 1 em 2 minutos, 2 minutos e meio, um pequeno exame de consciência antes do ato penitencial, para a gente perceber aquilo que nos afasta de Deus, para a gente perceber aquilo que está nos afastando e rompendo a amizade com Deus. E aqui nosso Senhor é muito claro: eu preciso curar esse homem espiritualmente, para depois dar a cura física desse homem. Meus irmãos, o corpo perecerá, a alma é eterna. O nosso corpo, em um dado momento, ele não vai existir até a ressurreição da carne, mas a nossa alma nunca deixará de existir. E aqui, nosso Senhor, ao contemplar o paralítico, que eu não sei o que Deus viu ao ver aquele homem, porque quando a gente olha a casca e Deus prescruta os corações. Eu olho para você e vejo a face. Você olha para mim e vê também minha face. Mas Deus, quando nos olha, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações, as nossas desesperanças, as nossas frustrações, os nossos grandes dilemas, os grandes problemas, as grandes dificuldades. E Deus, ao olhar aquele homem, não vai dizer: eu vou te curar, mas vai dizer: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, não erre mais, leve agora uma vida santa, converta o seu coração, mude de vida, seja uma nova criatura. E meus irmãos, olhem, é importante sim, muitas vezes nós darmos rumo às nossas vidas,
só que um rumo diferente do que nós damos, um rumo diferente do que verdadeiramente nós estamos dando. É preciso mudar, é preciso se renovar, é preciso verdadeiramente fazer novas escolhas, responsáveis para sermos felizes. Eu já encontrei pessoas pela vida que são elas mesmas, os grandes problemas que elas mesmas têm, é o temperamento, é uma convicção, é uma ideia que não muda e sabe que aquilo está a prejudicar e não consegue mudar. É alguém que senta soberbamente sobre o pecado e diz: eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Muda sim. E é preciso mudar, é preciso se renovar, é preciso dar um novo rumo às nossas vidas, sim. E aqui nosso Senhor diz tudo isso àquele homem: coragem, vamos mudar de vida, vamos ter uma atitude, basta de viver sofrendo, vamos fazer novas escolhas, encontrar um novo ideal, vamos dar um rumo na vida, coragem. E vejam que Deus dá a oportunidade desse paralítico começar. Ele tem a oportunidade de começar do zero, puro, ao vinho, sem mancha nenhuma de pecado. E aqui alguns mestres da lei, sempre eles pensavam: esse homem está blasfemando. Quem é esse homem para perdoar pecados? Quem é esse homem? Esse homem é um impostor, é um fajuto, é um aproveitador de plantão. E começaram a maldizer Deus no seu íntimo, no seu coração. Só que vejam aqui, o Senhor conhecendo os pensamentos deles. Deus conhece o meu pensamento, Deus conhece os teus pensamentos também. Isso é sério. De Deus nós não nos escondemos, de Deus não tem como a gente se esconder, não. Não existe diante de Deus hipocrisia, a hipos, a máscara, para nos escondermos de Deus. Diante de Deus não existe lençol para nos protegermos, nem nenhuma árvore como Adão e Eva, que teceram tangas de figueira para esconder as partes diante de Deus, porque estavam nus. Diante de Deus é só a verdade, plenamente a verdade. E aqui nosso Senhor chama a atenção daqueles homens: porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações. Você acha que essa chamada de atenção de Jesus para os mestres da lei não é uma chamada de atenção que Deus faz a cada um de nós ao longo da vida, quando nós começamos a ter maus pensamentos até a respeito de Deus? Quero um exemplo disso. Uma pessoa que reza, mas já reza desconfiando que não vai alcançar a graça. Tem gente que reza assim, sabia? Começa rezando, mas já desconfiando: eu vou rezar porque eu tenho que rezar, mas eu acho que não vou conseguir isso não. É isso aqui, ó. Os maus pensamentos. Ou nós depositamos em Deus de verdade a nossa confiança, ou não adianta, faz de contas. E Deus chama a atenção. Aqui é um mau pensamento contra Deus, não é um mau pensamento de tentação, não. Isso aqui é outra história, que em outra oportunidade, em outro capítulo da nossa história, a gente aborda isso. Mas aqui é o desconfiar de Deus,
É o esperar não acreditando em Deus. É aqueles tolos de plantão que ficam duvidando que Deus existe. É aqueles que não acreditam no poder de Deus. São esses aí. E nosso Senhor continua. O que é mais fácil dizer? Ó mestres da lei, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Vocês podem pensar que aqui é uma fajutice, mas não é não. É como aquelas pessoas que estão na igreja e não acreditam na confissão e não querem se confessar e não aceitam abrir de verdade o coração diante de Deus. E muitas vezes carregam um pecado mortal a vida toda, caminha até direitinho na igreja, participa das pastorais, dos movimentos, caminha até direito na comunidade católica, mas tudo é um faz de contas, porque não adianta fazer tudo se a pessoa não se arrepende do mal cometido e pede a Deus perdão com sinceridade do coração. Ah, padre, mas eu me arrependi. Isso basta, é. É preciso você remediar o mal que fez. É preciso, de verdade, pedir a Deus perdão. Eu espero em Deus que assim que possível, quando voltar às confissões, as pessoas procurem as confissões, principalmente quem está comungando nesse tempo, que muitas vezes está consciência acusa de alguma coisa. E nosso Senhor aqui diz, não é uma fajutice, não é um faz de contas, mas é uma realidade de fé. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Pega a tua cama e vai para a tua casa. Imaginem o espanto daquele povo. Com certeza a notícia já deveria ter chegado dos porcos que foram atirados ao mar, dos possuídos pelo demônio, dos leprosos curados, dos cegos curados, de Lázaro ressuscitado, da filha de Jairo e tantos milagres maravilhosos e grandiosos que nosso Senhor fez. E aqui, aquele povo se espanta. O paralítico se levantou e foi para a sua casa. Agora a multidão aqui ficou com medo. Por quê? Porque o medo de desconfiar de Deus. Não desconfie não. Se em algum momento de Deus você desconfiou, saiba que naquele momento você estava com a doença espiritual. Não desconfie de Deus. Seja honesto, seja honesta com teu Pai que te ama. Leve a sério essa relação tão humana, mas tão divina com Deus. Olhe para si e se enxergue um miserável, um mendigo da graça de Deus, que mendiga todos os dias a graça de crescer na fé e ser santo. E aqueles homens ficaram tomados de medo. Mas o que é que esse medo aqui me leva a interpretar? Eles ficaram com medo não de Cristo. Se vocês pegam o evangelho de ontem, eles não tiveram a mesma atitude dos gadarenos. Não. Os gadarenos expulsaram a Jesus, tomados de temor. Senhor, homem, saia daqui da nossa terra, a gente não quer nada contigo. Essa multidão aqui ficou com medo, e eu busco interpretar
que a multidão ficou com medo da pequenez que se enxergaram, de desconfiar de Deus. Mas vejam a atitude seguinte: glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus. E aqui vem um enigma. Olha que enigma bonito. Eles ficaram com medo de terem desagradado a Deus pela falta de fé, mas glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens, não a Jesus, mas aos homens. O poder que Jesus dá aos sacerdotes, pecadores também eles, mas agindo em nome de Deus e verdadeiramente os pecados perdoando, verdadeiramente concedendo a absolvição divina, onde empresta a mão para nos absolver, a mim e absolver vocês também, porque eu mesmo como padre eu não posso me dar absolvição, eu preciso de um irmão no sacerdócio que perdoe as minhas misérias. E aqui enigmamente eles vão dizer: glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens, o poder da confissão que Deus nos deu para atender a tua confissão e deixar o teu coração puro, e deixar o teu coração limpo, e deixar o teu coração alvinho, brilhoso, para agradar ao Senhor, o bom Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, vamos na liturgia de hoje pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos dê todos os dias a capacidade de sermos sãos no Espírito e não adoecermos espiritualmente. E para que assim possamos vencer os vícios, e para que assim possamos lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos adoece espiritualmente. Mas vamos pedir saúde a Deus espiritual, para que quando o nosso corpo debilitado venha ficar por alguma doença física, o nosso espírito esteja ele preparado para suportar as dores do corpo sem perder a fé. E essa graça que eu desejo para mim, e essa graça que eu desejo para você, que na hora do grande sofrimento do corpo, o teu espírito, a tua alma estejam preparados para que, depositando a confiança em Deus, esperarem a salvação no Senhor sem perderem a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.